Fala galera! E aí, beleza? Hoje vamos dar continuidade ao assunto Oriente Médio. E aí, o que você está sabendo sobre o assunto? Você está realmente por dentro dele? Meu nome é Wagner Freitas, professor de História, mais conhecido como Vagão, e estou aqui para lhe ajudar. Viaja comigo! Então, gente, vamos nessa. Não se esqueça que estamos sempre nos guiando por esse livrozinho aqui, né? Ó, ó, Oriente Médio, né? De Leandro Carnal. E eu pergunto a você, coloque aí nos comentários, o que você está compreendendo desses conflitos? Qual é o seu posicionamento? O que você está achando disso tudo? Comente para eu saber como é que você está. E hoje, daqui a pouco, agora na frente, vamos dar uma outra ideia, segmento do Oriente Médio. Ah, não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Vamos que vamos. E hoje nós vamos falar sobre os três aspectos importantes lá no Oriente Médio, que são suas religiões. Então nós vamos falar do judaísmo, nós vamos falar do cristianismo e do islamismo, né? Uma ideia principal. Começando pelo judaísmo. Bom, nossa pontapé inicial vai ser com Abraão, né? Abraão, segundo a Bíblia, Deus o chama e vai estabelecer com ele uma aliança. E como sinal dessa aliança, todos os homens seguidores da fé judaica devem fazer a circuncisão, né? Pesquisa aí sobre circuncisão para você entender, né? Muito bem. A obra de Abraão, ela foi completada por outro líder, Moisés, né? O qual deu ao povo judeu um código de leis. E nesse exato momento aí se estabelece, né, o monoteísmo como uma crença única. E esse código de leis são as leis entre as variedades né, do que se tem lá. Para os judeus, eles deveriam evitar os trabalhos em dias de sábado, celebrar, eles têm como obrigação celebrar a festa da Páscoa, evitar tocar em animais considerados impuros, e aí a gente pode colocar, né, e evitar também comer, né, que é a carne de porco. Basicamente, o judaísmo inicia-se com essa aliança, né, entre Abraão e Deus. E um pouco de sua história é que os judeus tiveram uma história política muito agitada, né? Depois de um período de bastante esplendor, com o rei Salomão, foram dominados por vários povos, né? A época áurea que teve o povo judeu foi principalmente com Salomão. Após esse período, vai haver sobre o povo judaico vários domínios. Por exemplo, os assírios, os persas, os romanos. E todos esses ataques foram rebelados por parte do povo judeu. O povo judeu nunca foi, aliás, nunca aceitou ser dominado por nenhum tipo de estrangeiro. E aí eu já faço já
né, a ligação com a atualidade. Historicamente, esse povo, ele tem ojeriza a invasão ao seu território. No momento em que o Hamas eles adentram em seu território e comete essas barbaridades, é óbvio que eles não vão aceitar, né? Faz parte do DNA judaico. Então, toda vez eles vão se rebelar contra qualquer tipo de domínio, vai guardar com bastante firmeza a ideia de que eles eram um povo eleito, né? Um povo eleito de Deus, ou seja, uma nação que Deus escolheu de forma especial sobre a terra. Então os caras acreditam, né, e têm essa fé. O povo judeu é um povo eleito por Deus. Por isso os judeus nunca foram missionários, nunca teve a ideia de propagar e multiplicar sua religião. Ou seja, não se preocuparam muito em espalhar a religião judaica. Por quê? Porque já existia e existe para o judeu a aliança entre Deus, o maior, e o seu povo. Né? Então, basicamente, é um certo conformismo. Então, depois de várias revoltas romanas, os romanos vão reprimir duramente a Palestina. Vão destruir Jerusalém, né? E espalhando o povo judeu por todo o mundo. É o que nós chamamos de diáspora judaica. O ato final dos romanos, lá na Palestina, fez com que muitos dos judeus tiveram que, da linha, partir. Né? E senão iam ser exterminados da face da terra. Então muitos deles tiveram que sair daquela região ali da Palestina. Então, desde o Império Romano até 1948, quando a ONU, né, vai decretar aquela região e os judeus vão ter um estado, o Estado judaico, onde hoje é Israel. Somente desse período que eu estou falando aí, lá dos romanos, né, até 1948, os judeus nunca tinham um estado. E tiveram que morar em vários locais, Europa, a África, a Ásia, a América. Somente depois da Segunda Guerra Mundial, onde e quando a ONU criou o Estado judaico, hoje Israel, é que esse povo retorna para sua origem. É o momento em que, de certa forma, essa diáspora ela vai ser desfeita, né? Havia um retorno, uma concentração do povo judeu aonde hoje é Israel. E nesse interstício de Roma até a formação do Estado de Israel, o que mais os judeus tiveram pelo mundo foi perseguições. Vemos as perseguições na época da Idade Média, né? Por parte da Igreja Católica ou por parte de outras denominações religiosas. Não podemos esquecer do próprio Holocausto, né? Aí já durante a Segunda Guerra Mundial, em que vai ser praticamente quase exterminados de judeus. E por fim, estamos vendo essa barbaridade aí cometido, né, sobre o povo judeu, o Estado judaico, pelo Hamas. Então, um pouquinho do judaísmo, tá? Agora vamos compreender o cristianismo. O cristianismo. Bom, sabemos que o cristianismo, ele
ele nasceu do judaísmo. Tá? E o cristianismo, óbvio, vem de Cristo. Né? Jesus Cristo, ele era um judeu. Pregou uma nova religião. No início era muito parecido com o judaísmo. Parecido, mas não era a mesma coisa. Tinha, né? No cristianismo tem a ideia, assim como no judaísmo, tem a ideia de um único Deus e justo. Jesus, ele acrescentava a revelação de um Messias sofredor que daria a vida pela remissão dos pecados e pela salvação de todos os homens que o aceitassem. Quem seguia Jesus, né, teria a salvação dos pecados. Nascia então o cristianismo, que ao contrário, né, do judaísmo, tornou-se uma religião extremamente missionária. Jesus, embora não rejeitasse a lei e os profetas do judaísmo, né? Ele referia-se frequentemente à liberdade do poder de Deus. E aí que está. Jesus, ele quebra princípios enraizados nas interpretações oficiais judaicas. Então temos vários exemplos, né, de Jesus que realmente ele confrontava em algumas leis judaicas através de suas parábolas. Ele dava um ensinamento da lei de Deus. Ele reinterpretava, ressignificava, ou melhor, ele sempre mostrava o certo perante ao nosso Deus Salvador, ao seu Deus Salvador. E quais eram então os ensinamentos de Cristo, né? Vamos lá. Negação do mundo. Negue o mundo. Rejeite os prazeres do mundo, as facilidades do mundo. Rejeite a porta larga, né? Então, a negação do mundo, uma vida futura de recompensas ou de castigos, né? Depende de como vai ser a sua colheita, aquilo que você plantou. Se você plantou o bem, vai ter suas recompensas devido ao bem. Se você plantou o seu lado perverso, você vai ter os seus castigos. Outro fator do cristianismo, com ele se inicia novos ritos de iniciação, que antes no judaísmo, né, era a circuncisão, aqui agora vai ser iniciado o batismo. Ao invés de circuncisão, agora teremos o batismo. Outra coisa que se referia dos ensinamentos cristãos: igualdade entre todos os homens perante Deus, uma vida moral e justa, baseada na soberania de Deus. E, além do seu dizer, era a sua vida, né? Exemplo de vida. Jesus levava uma vida de pobreza e de muito sacrifício. Sobre o cristianismo, temos que lembrar que antes do final do Império Romano, o cristianismo vai se tornar religião oficial de Roma. E doravante vai predominar em toda a Europa medieval. E aí é o momento
em que a politicagem, a política vai se associar à religião. E toda vez que política mais religião, política cega mais religião cega, toda vez que há essa aliança, tende a desandar as coisas. Outro dado, lá no Oriente Médio, os cristãos eles são divididos em vários grupos. Tanto os ortodoxos, que são lá no Oriente Médio são os mais importantes, como também os cristãos católicos romanos. Quando há aquela briga entre o catolicismo romano versus, né, o surgimento do catolicismo ortodoxo bizantino, lá em Constantinopla. E além dos ortodoxos, também lá no Oriente Médio, temos os cristãos maronitas, principalmente lá no Líbano. Então, um dado que a gente precisa estar aqui falando para vocês é que o catolicismo romano, né, muito difundido aqui no Ocidente, lá no Oriente é o que existe em menor número. Né? Então, basicamente, um apanhado do cristianismo é entendermos, né, a figura maior de Cristo, e aí temos todos os exemplos através dos apóstolos, cujo maior legado é a Bíblia, né? Assim como não podemos esquecer que o maior legado lá para os judeus foi era e é a Torá. E para se compreender um pouco da vida de Cristo, temos que nos basear no que foi relatado pelos seus apóstolos, suas missões missionárias de levar o cristianismo a todos os cantos do planeta. Então, cristianismo, repito, ele é uma colheita do judaísmo. Assim como, próximo tópico, nós vamos falar, também foi uma colheita do judaísmo a religião islâmica. Vamos a ela. Islamismo, né? Bom, a religião muçulmana, a figura maior dela é Maomé, né? Para a gente falar do islamismo, precisa falar do surgimento dessa religião. E foi com Maomé. Maomé, ele era um viajante, né, da tribo dos Coraixitas. De certa forma, é uma tribo abastada. Ele viajava muito em caravanas, né, de camelos. E foi durante essas viagens que ele conheceu o cristianismo e o judaísmo. E aí ele vai perceber que nesses locais aonde existe um estado que tem essa cultura ou judaica ou cristã, ou seja, um estado que tem como uma fé central o monoteísmo, ele percebeu que era um estado forte e principalmente um estado unido. A religião uniu esse povo. E onde o Maomé vivia, principalmente em Meca, que era a principal cidade, nesse momento ali, eles eram extremamente politeístas. E repito, e foi durante essas viagens aí que ele vai perceber que, e vai ter essa, de certa forma, né, essa análise, que um país unido, um Estado unido por uma religião forte, uma crença de um único Deus, une o povo, né? Agrega o povo. E o povo dele, nesse momento, era muito dividido. Portanto, Maomé, ele teve uma
revelação, né, do anjo Gabriel, na verdade, do arcanjo Gabriel, que anunciou que ele iria revelar ao mundo, à nação, ao povo árabe, uma nova religião. Ele iria fundar, de certa forma, uma nova religião, que é justamente a religião islâmica. Islamismo significa submissão a Deus. Portanto, Alá é seu único Deus e Maomé é o seu único profeta. E Alá pedia então que os homens, né, rezassem 5 vezes ao dia, voltados para a cidade de Meca. Os homens deveriam dar esmola de acordo com suas rendas, evitarem tomar bebida alcoólica, nada de álcool, se tornasse um muçulmano, nem ver beber. Fazer jejum durante o mês do Ramadã, e aí somente ter refeições leves à noite. E, se possível, se tiver condições econômicas, uma vez na sua vida, ir em peregrinação à cidade de Meca. Seu principal livro é o Corão, ou também Alcorão. E essa explosão acontece quando Maomé, ele, depois da revelação do arcanjo, ele então vai tentar levar a palavra lá em Meca. Foi expulso, teve que fugir, foi lá para Yatreb ou Medina, e aí o vestibular gosta muito de saber, né? Essa viagem de Meca para Medina, de Maomé, é chamada de Égira. Égira, que é, no calendário muçulmano, o ano zero. Eles contam a partir dessa viagem, né? Essa migração de Meca para Medina, eles contam como ano zero. No calendário cristão, foi no dia 16 de julho de 622. E aí o Maomé, ele consegue, sim, aí sim ele consegue converter o povo de Yatreb, de Medina. Esse povo agrega, volta, retorna para, de Medina, retorna para Meca. E aí sim ele com o tempo ele vai conseguir transformar aquela população toda em muçulmano. Ele consegue, ele vai ter êxito isso aí. E mais, ele vai ter que levar adiante, né, para o mundo todo também, a compreensão e o entendimento do que é essa nova religião. Uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui, para os islâmicos, Jesus foi um profeta, mas não o profeta. Assim como para o judeu ainda vai vir o profeta, Jesus também foi um, mas o libertador, o Messias, ainda virá para os judeus. Para os islãos, eles acreditavam no Cristo, mas Cristo foi um, né? E depois dele foi Maomé, né? Então isso é interessante compreender isso. O islamismo não renega o cristianismo, né? Mas atualiza, dizendo que o principal profeta é Maomé. Pronto, Maomé vem a falecer, e depois da morte de Maomé, o islamismo, né, vão sofrer várias divisões, várias. O maior grupo são os sunitas, né? Esses aí são mais liberais,
aceitaram o governo dos califas, né? Quer dizer, eles aceitaram um governo que não fosse ligado à família de Maomé. Então, se você pegar geograficamente, né, e pelo mundo afora, o maior grupo islâmico são os sunitas. Mas, ao contrário dos sunitas, existem os xiitas. Esses aí são muito mais radicais, né? Segue a risca as ordens do Alcorão. Só aceita o governo de Ali, que era marido de Fátima, filha de Maomé. Ou seja, essa linhagem de Maomé. Eles só aceitam essa linhagem. Se não for, não vale. Eles são a maioria em quase toda a região do Oriente Médio. Dentro do Oriente Médio, eles são a maioria. Mas em relação ao mundo, né? Ao mundo, a maioria são sunitas, né? São mais liberais, enquanto os xiitas eles são muito mais radicais. Mas existem outros grupos islâmicos, como os zeiditas, os anafitas, malaquitas, chafeitas e ambaditas. Tudo isso fazem parte de grupos islâmicos nessa região do Oriente Médio. Muçulmano é uma denominação religiosa árabe, que significa, né, o muçulmano lugar de nascimento. Na verdade, ser muçulmano é uma opção religiosa, não é uma opção geográfica. Eu quero dizer o seguinte: nem todo árabe ele é muçulmano, porque árabe, para você ser árabe, é de nascimento. A pessoa árabe é aquele que nasceu lá pelo Oriente Médio, e não necessariamente ele é muçulmano, não necessariamente. Agora, ser muçulmano é questão religiosa, e ser muçulmano ele é além daquela região do Oriente Médio. Ser muçulmano é no planeta todo, porque é uma questão religiosa. Então não confundir, não achar que todo árabe é muçulmano. Não, não. Ser árabe é porque nasceu na região arábica, tá? Ser muçulmano é uma conversão religiosa. Não se esqueça disso, né? Os muçulmanos são extremamente missionários, tá? Eles acreditam na Guerra Santa. Portanto, eles acreditam na expansão da fé islâmica, na convenção de todos pelo islamismo. E, se preciso, como a gente pode analisar e observar pela história a expansão muçulmana, principalmente no continente europeu, né? Não podemos esquecer também das cruzadas, né? Em que muitos dos cristãos europeus vieram para a região do Oriente Médio, né? E aí foi aquela carnificina, né? Aquelas guerras religiosas. Então, os muçulmanos eles são extremamente missionários, que acreditam mesmo na Guerra Santa, né? A conversão, todos, principalmente, ou se necessariamente for, através da guerra. Ou você vai ser, ou então você vai ser exterminado. Claro que isso é muito mais os xiitas do que os sunitas. Um outro dado que você precisa saber é que a religião muçulmana é a que mais cresce no mundo todo. Atualmente, a religião que mais cresce é a religião muçulmana. Agora é o seguinte, o que tem a ver, então, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo? O que em comum essas três religiões têm? Bom, primeiro que eles são monoteístas, todos os três, acreditam num único Deus. Outra coisa na ideia da vida pós-morte, né? As pessoas irão ser julgadas, né? Terão um paraíso.
Falar em paraíso, não esquecer que nessa guerra santa islâmica, né, é, muitos dos xiitas acreditam que, devido à causa muçulmana, se sua vida for ceifada numa luta, numa guerra, em nome de Alá, em nome de Maomé, eles imediatamente já seriam salvos, estariam no paraíso, lá estariam esperando as virgens. Então muitos deles acreditam realmente de que morrer em nome da fé islâmica era, de certa forma, e é para eles a salvação. Por isso, a gente percebe e vê nos noticiários homens bombas, mulheres bombas, né? E voltando para a atualidade, o que, que o Hamas, a barbaridade que vieram e cometeram, né? Mas eles acreditam mesmo, né? Nessa guerra santa, nessa luta em nome de Alá, do Alcorão. Portanto, uma vida após a morte é algo incomum aos judeus, aos cristãos e aos islâmicos. Outra coisa, eles acreditam também em anjo, né? Todos os três acreditam no juízo final, acreditam na punição dos pecados. Então, o que a gente analisa é que tem muita coisa em comum, porque todos eles, de certa forma, vieram da mesma árvore, que é a árvore do judaísmo. Aí sim, dessa árvore surgiram os galhos, né? Galhos cristãos e galhos islâmicos, né? Galhos do cristianismo e galhos do islamismo. Então, o que nós temos que entender e compreender é que, além desses elementos em comum, a questão, né, da dominação do Estado, e aí vem a política, associado, né, ao seu extremismo, a, a, de certa forma, a, ao não respeito pelos, pelas demais religiões, né, aos fundamentalistas, somado isso à ideia de território, dominação territorial, somado ao petróleo, esse caldeirão todo aí é que de vez em quando vira e mexe e ele explode. E aí acontece esses conflitos que a gente, né, a todo instante vemos reacender. Portanto, agora, e não percam, tá? E aí eu quero que vocês, né, deem aquele like aí, beleza? E comenta aí o que vocês acharam, né, da aula, se entenderam mesmo, o que ficou, o que não ficou muito compreensível, né? Dê esse likezinho aí, ajuda aqui ao velho vagão. Mas é o seguinte, te convido para as próximas aulas, que aí a gente vai falar, né, um pouco mais, aí sim, do Oriente Médio, esse caldeirão que eu estou dizendo aqui, como é que ele vai começar a ferver, tá? Então, não perca não, próximas aulas aí, tá? Vem entender comigo aqui. Beleza? Show de bola. Tamo junto.